dos planos de saúde, definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS incluiu 18 novos procedimentos entre exames, terapias, medicamentos e cirurgias que atendem pacientes diferentes especialidades. Para falar melhor sobre isso, vou conversar agora com o Rafael Roba. Ele é especialista em direito à saúde. Rafael, obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Como tem muita gente retomando a rotina hoje, pegando nas contas agora e também nessas mudanças, vamos explicar quais são as principais mudanças a partir de agora. As empresas já precisam se adaptar em janeiro, certo? Isso, essa é uma atualização do rol de procedimentos obrigatórios. Esse rol ele foi divulgado pela ANS em novembro de 2017 e agora ele já está em vigor, né? Então, as operadoras já têm a obrigação de cobrir esses novos procedimentos que foram incorporados no rol. Os principais procedimentos aqui, e que eu acho que são os mais relevantes, são os medicamentos que foram incorporados para tratamento de câncer, né? Então, a ANS ela incluiu 8 novos medicamentos quimioterápicos para quem necessita de tratamento oncológico. Incorporou também um medicamento que é muito utilizado para quem tem esclerose múltipla. É um medicamento que os consumidores sempre buscaram muito a justiça para conseguir ter acesso. Agora, com a incorporação desse medicamento no rol da ANS, as operadoras vão ter a obrigação de cobrir, né? Isso tende a diminuir essa dificuldade do consumidor em ter acesso a esse medicamento. Incorporou também o PET scan ou PET-CT, né? Um exame muito utilizado para quem tem câncer, para tumores neuroendócrinos, alguns procedimentos para degeneração macular, aquelas aplicações intravítreas, e também um exame que chama OCT, é uma tomografia ocular, também muito utilizada pelos consumidores que sofrem com degeneração macular. Esses procedimentos foram agora incorporados. Então a gente vê aqui realmente um avanço com relação a esses tratamentos, a esses procedimentos que não eram contemplados no rol e agora já passam a ser obrigatórios. Agora a gente está falando aí, né, de alguns medicamentos para pacientes com câncer, com esclerose múltipla, pacientes que estão precisando com urgência dessas medicações, mas não são medicamentos novos, aprovados há pouco tempo. A gente pode observar que há uma demora para incorporar esses procedimentos nos planos de saúde como um todo? Sem dúvida. Essa atualização do rol da ANS, ela sofre essa demora, ela é incompatível até com o avanço da medicina, né? A medicina ela avança aí dia a dia. A ANS ela atualiza esse rol a cada 2 anos. Desses 8 novos medicamentos que foram incorporados no rol, só 2 deles têm registro há menos de 1 ano, né? Ou seja, os outros 6 já são medicamentos registrados perante a Anvisa já há 2, 3, 4 anos. Um deles, inclusive, tem registro desde 2004 e só agora foi incorporado no rol. Então a gente percebe uma certa demora sim na incorporação e, além disso, tratamentos importantes, né, procedimentos importantes que a gente esperava ver aqui no rol da ANS e não foram incorporados. Então, por exemplo, alguns tipos de radioterapia muito utilizadas para tratamento de câncer, né, câncer de próstata, e não foram incorporados. O próprio PET scan ou PET-CT, que foi incorporado para tumor neuroendócrino, não foi incorporado para câncer de próstata, né? O tumor neuroendócrino é um tumor raro, assim, atinge uma parcela muito pequena da população, diferente do câncer de próstata, né, que atinge uma parcela muito grande. Então, a ANS ela precisa, nas próximas atualizações, tentar ao máximo incorporar os procedimentos novos e também tentar abranger ao máximo os tratamentos para esses cânceres que atingem uma parcela importante da população, como o câncer de próstata e o câncer de mama, né? E por que não foram incorporados? O que eles avaliaram para incorporar esses medicamentos? Olha, o que a gente percebe nas atualizações do rol da ANS é que esse rol ele conversa muito pouco com as políticas públicas de saúde, né? Então, os cânceres que são muito incidentes na população, muitas vezes são deixados de lado, muitas vezes por questões econômicas, para não gerar um impacto econômico nas operadoras, né? Mas a saúde suplementar ela precisa conversar com as políticas de saúde pública, justamente para não deixar de fora tratamentos importantes, né, de doenças que atingem uma boa parcela da população. E é bom a gente lembrar, né, Rafael, que tem esses novos procedimentos que foram incorporados, mas se a pessoa precisa de um outro procedimento, ela continua passando por aquela parte burocrática, pedindo a aprovação do plano, que passa também pela assinatura do médico, certo?
Isso, o rol de procedimentos, ele é um rol de cobertura mínimas obrigatórias, né? Isso não quer dizer que procedimentos que não estejam no rol não devam ser cobertos pela operadora. Então, caso um consumidor, isso é importante deixar bem claro, né? O consumidor que necessite de um tratamento que não esteja no rol, ele precisa pedir para que o seu médico justifique a necessidade desse tratamento, encaminhe para a análise da operadora e caso a operadora venha a negar esse tratamento, essa negativa ainda pode ser questionada na justiça se for o caso, tá? Porque ela pode ser interpretada como uma negativa abusiva. Aliás, aqui no estado de São Paulo, as negativas de tratamento são a maior justificativa que leva um consumidor à justiça. Então é muito comum que as operadoras neguem procedimentos que não estão no rol. Mesmo assim, o consumidor tem o direito de questionar, até judicialmente se for o caso, desde que seja prescrito por um médico e o médico justifique a necessidade daquele tratamento. E quais são os tipos de tratamentos ou procedimentos que costumam ser mais negados pelos planos? Geralmente a principal justificativa são procedimentos que não estão no rol, né? Ou eventualmente medicamentos que ainda não têm registro na Anvisa, medicamentos importados. Esses que não estão no rol, boa parte deles é por uma defasagem até na atualização do rol. Como eu disse, muitos tratamentos que são amplamente utilizados para câncer de próstata não foram incorporados no rol, então vão continuar certamente sendo objeto de ações judiciais. Uhum. E como é que a pessoa denuncia uma operadora que não está cumprindo as mudanças e quanto tempo esse processo pode durar? Olha, caso seja um tratamento que esteja no rol e a operadora venha negar, ele pode buscar a própria ferramenta de reclamação da ANS, a ANS disponibiliza essa ferramenta, isso vai gerar um processo administrativo contra a operadora e caso essa abusividade continue, o consumidor ele pode buscar a justiça ela tem dado respostas muito rápidas para casos de saúde, né, tratamentos, casos que envolvem aí a necessidade de um tratamento para evitar um dano ao paciente. Então, a justiça tem sido muito efetiva e muito rápida na resposta para esses consumidores. E o plano pode ser multado? Pela ANS, sim, caso a ANS apure que foi uma negativa indevida, a ANS tem ferramentas para multar essa operadora e na justiça ele vai buscar a efetividade dessa cobertura, ou seja, quem vai determinar que a operadora deve cobrir aquele tratamento vai ser a justiça. A ANS ela vai administrativamente multar a operadora, mas ela não tem o poder de obrigar a operadora a prestar a cobertura. Aí o consumidor vai realmente ter que buscar a justiça. Direto. Agora, o consumidor tem como avaliar antes de fechar um plano de saúde? Quantas vezes essa empresa os consumidores têm reclamado de negativas? Quantos problemas essas pessoas têm tido? Ela tem como fazer uma pesquisa? Ela deve fazer isso? Deve, ela tem sim, o próprio site da ANS tem esse índice, né, de reclamações das operadoras, ela deve buscar também informações junto a órgãos de proteção do consumidor e o próprio site do Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui em São Paulo, disponibiliza pesquisa pública para que o consumidor possa pesquisar e buscar aí os processos contra essa operadora. Tá certo, Rafael, obrigada pela sua participação, até uma próxima. Eu que agradeço.